Então, ok. Professora, você falou há pouco que o óleo vegetal ele é extraído das flores, é isso? Não, né? Os óleos vegetais, eles são extraídos das sementes, enquanto os óleos essenciais de flores, caules, raízes, cascas, enfim. E a gente vai falar de alguns óleos vegetais e de alguns óleos essenciais. O que que esses óleos vegetais são, gente? O carreador, né? Os óleos vegetais são eles que vão levar o ativo lá para onde eu desejo. Digamos que eu quero, deixa o áudio desativado, por favor, fazer uma massagem, uma drenagem pós-operatório, já estou utilizando ali óleo, enfim, não estou fazendo só Vodre-Leduc, que maravilha, Vodre-Leduc não tem deslizamento, então acaba não utilizando óleo, não, vou fazer uma técnica já de Godoy, enfim, que já vou utilizar óleo, já vou usar deslizamento. Ok, será que eu posso fazer essa massagem com óleo vegetal? Sim. E aí, qual óleo vegetal eu vou utilizar? Vou explicar aqui, vocês vão escolher, vocês vão receber essa apostila depois, tá? Para saber qual óleo vegetal utilizar, de acordo com a necessidade da paciente. É um pré? É um pós? Maravilha. O óleo vegetal de jojoba, ele é um óleo muito utilizado, porém nem tanto no corporal, ele é mais utilizado no facial. Ele é muito leve, tem uma absorção super rápida, e é uma cera super parecida com óleo natural da pele. Por isso que é um óleo que pode ser indicado, e vocês podem anotar aí se quiserem, inclusive em peles lipídicas. O que que é uma pele lipídica? Uma pele oleosa. Sim, podemos utilizar o óleo vegetal de jojoba em peles lipídicas. Por quê? Porque ela tem uma cera que é muito parecida com o óleo natural da nossa pele. Então, vamos pensar lá em pele, manto hidrolipídico, composto por água e gordura. Ok, o óleo de jojoba é o mais parecido com o óleo que compõe ali o nosso manto hidrolipídico. Que maravilha! Então, pode ser utilizado, inclusive, numa pele oleosa. E também em outros tipos de pele, tá? Ele é rico em vitamina E, ácidos graxos essenciais, como ômega 6 e 9. O óleo de semente de uva é um óleo muito utilizado, inclusive no corporal, também de rápida absorção, pode ser utilizado no rosto, menos utilizado, e muito utilizado no corpo, independente do tipo de pele. A gente sabe que corporal a gente não leva tão em consideração essa questão do tipo de pele, é mais o facial, tá? Aqui eu trago porque a ficha técnica dele nos traz que pode ser utilizado facial. Não é um óleo que eu recomendo muito para o facial, tá? Tem óleos mais indicados para um facial, por exemplo, o jojoba, super indicado. Por ser altamente rico em alfa-tocoferol, contribui para a elasticidade da pele. Então, bem bacana. Aí, quando eu estou pensando até num tratamento de estrias, muito utilizado o óleo de semente de uva. Mas não só. Vou fazer uma drenagem pré-operatório, pós-operatório, posso utilizar o óleo vegetal. Observem bem, meninas, vegetal, tá? E não mineral. E aí vamos pensar na química mesmo, tá? Desses óleos. Enquanto o óleo vegetal ele tem uma molécula bem menor, se ele tem uma molécula bem menor, ele permeia. O óleo mineral, ele tem uma molécula desse tamanho. Então, se eu aplico um óleo mineral com óleo essencial, eu vou ter o quê? Perda do ativo. Quem é o ativo? O óleo essencial. Ele não vai permear. A molécula do óleo é, vegetal é pequenininha, enquanto do óleo mineral é muito grande. Então, eu preciso utilizar o quê? Óleo vegetal, nunca. E aí vocês podem marcar bem grandão em letras garrafais no caderno de vocês, se vocês estiverem com o caderno aí. Nunca utilizar um óleo mineral para fazer uma massagem pensando em aromaterapia. Eu falo que pensando em nada, né? Porque se a gente pensar que o óleo mineral extraído do petróleo é como fazer um chá de boldo com um boldo sintético, né? Quase a mesma coisa, tá? Enfim, então que a gente possa utilizar o poder das ervas, o poder da aromaterapia, o poder das plantas, tá bom? Óleo vegetal de abacate, super hidratante, muito hidratante, pode ser utilizado inclusive em cabelo, tá? A gente utiliza bastante terapia capilar, mas a gente pode utilizar também para fazer o quê? Uma massagem. Por quê? Porque ele é um dos óleos mais hidratantes
que tem. Ele é bem umectante também. Ótimo para todos os tipos de pele, inclusive as mais delicadas. Peles sensíveis, peles alípicas, ou seja, seca, e inclusive pele com psoríase. Riquíssimo em vitamina E, em aminoácidos, ácidos graxos, e ainda possui uma ação muito benéfica com relação à radiação, à proteção à radiação ultravioleta. Tem quem ensine, tá? Eu já fiz, enfim, inúmeros cursos de aromaterapia. Tem quem ensine a utilizar o óleo vegetal de abacate como um protetor solar. Eu não recomendo. Ele tem essa ação? Tem. Só que hoje, principalmente hoje, em dia, o sol está cada vez mais agressivo. Então, que a gente utilize realmente um protetor solar com um FPS mais alto, que tenha, né, uma proteção VA, que tenha uma proteção UVB e que tenha também uma proteção luz azul, tá? Hoje em dia a gente sabe aí sobre tudo isso, não dá tempo de ficar falando, né? Porém, ele tem uma ação, abacate, também de proteção à luz ultravioleta. UVA e UVB, não UVC, tá? Óleo de rosa mosqueta, ele é rico em ácido linoleico e também vitamina C. Ai, se eu penso em rejuvenescimento facial, por exemplo, é um dos óleos mais indicados. Revitaliza a pele, auxiliando nas cicatrizações. Então, sim, vocês podem utilizar o óleo de rosa mosqueta num pós-operatório. Desvantagem, valor, é um óleo bem caro, tá? O óleo de rosa mosqueta, o óleo verdadeiro. Ai, professora, mas ali na farmácia da esquina tem óleo de rosa mosqueta por R$ 5. Ele é de qualquer coisa, menos de rosa mosqueta, tá? Ele é um mineral, enfim, óleo mineral é aquilo, né? Vou dar o exemplo do boldo de novo. É o boldo sintético, tá? É o boldo plástico, no qual eu pego e uso. Não. Então, o que que eu vou usar? O natural, né? E o natural é caro, tá? O natural é extraído do quê? Das sementes. Sementes do quê? De rosa mosqueta. E eu preciso ter muitos quilos de semente para ter alguns ml aí de óleo, seja essencial ou vegetal, tá? Mas é um óleo que pode ser muito utilizado e muito bem utilizado no pós-operatório. Não consigo utilizar no corpo inteiro. Posso utilizar no local ali onde foi feita a incisão? Posso. E aí, vou ensinar alguns blends para vocês ao longo da aula. Óleo vegetal de amêndoas, muito rico em protídeos e ácido oleico. É ótimo hidratante também para rosto, corpo. Muito utilizado em todos os tipos de pele. Porém, ele tem uma molécula maior. Se ele tem uma molécula maior, ele permeia menos. Então, ele tem uma penetração mais lenta. Vamos pensar que vocês estão no shopping, vocês querem entrar. Maravilha. As duas portas estão abertas. Entra muito mais fácil. Ok? Maravilha. Não, só está uma aberta. Entra com mais dificuldade. Ou não. Eu, Jacira, peso 60 quilos. Maravilha. Eu vou entrar numa porta só tranquilamente. Mas não, eu, Jacira, peso 100 quilos. Eu vou ter muito mais dificuldade para passar na porta da minha casa, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala de tamanho de molécula, é muito bom observar isso, que alguns óleos têm moléculas menores, logo eles vão permear mais, alguns óleos têm moléculas maiores, logo eles vão demorar mais para permear, tá? Eles vão ter uma penetração, uma permeação menor. O de amêndoas, ele suaviza, macia a pele, é muito usado na aromaterapia. Também em tratamentos de eczemas e também é utilizado no pós-operatório. Também tem uma proteção, quando a gente fala aí de ultravioleta, tá? Ele tem uma proteção UV, não é igual um protetor solar, tá? Tem quem ensine. Ai, vai para a praia, passa somente óleo vegetal. Gente, eu sou do bom senso. Como você mede bom senso? Com bom senso, né? Então, que a gente possa aí utilizar aquilo que realmente já tem bastante comprovação em cima daquele determinado assunto, tá bom? Como eu falei, nessa parte da aula, eu vou falar sobre os óleos vegetais e sobre os óleos essenciais para vocês. Antes de seguir, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida antes de começar a falar dos óleos essenciais. Dúvidas, aflições, angústias?
Sim, não, talvez ou então. Acredito que não, então vamos. Não, ainda não, Nenhuma. nenhuma dúvida. Oi? Por enquanto, não. Não? Então tá bom. Não. Maravilha, vamos seguir então. Falando agora dos óleos essenciais. O que são óleos essenciais? Também a forma de energia mais concentrada, energia vegetal, mais concentrada que existe. Como eu falei, pode ser extraído de flores, folhas, caules, raiz e cascas. Novamente, por que que eu pulei sementes? Porque da semente a gente extrai os óleos vegetais. E isso é muito interessante quando a gente fala, nossa, um óleo essencial tem um cheiro muito forte, característico da erva, da planta. Sim, enquanto um óleo vegetal não, é mais sutil. Sim, porque semente, se tem cheiro, é muito sutil, tá? E o óleo essencial, ele vai ser extraído da planta, planta, na qual passou por um processo de destilação. Quando eu dou curso de aromaterapia mesmo, que aí é a formação completa, eu mostro como se faz a destilação, né? Aqui não dá tempo, mas a gente tem vários tipos de destiladores. A vapor, destilação à base de água, enfim, destilação a seco, tem vários tipos, tá? Não existe óleo essencial sem passar pelo processo de destilação. Observem isso aqui, gente. Os óleos essenciais são voláteis. O que isso significa? Se eu deixar um óleo essencial aberto, ele vai evaporar. É por isso que ele tem que estar sempre num frasco de vidro âmbar e tampado. Quanto mais puro o óleo essencial, mais ele evapora. Se vocês quiserem em casa fazer um teste, eu sempre recomendo quando eu dou aula de aromaterapia. Sabe aqueles DAPin de vidro que a gente utiliza muito na estética? Pega dois, tá? Dois DAPinzinho de vidro. Em um coloca uma essência e no outro coloca o óleo essencial. A essência vai ficar lá a vida inteira, a gente é sintético, a molécula é desse tamanho, não vai permear, não vai evaporar, não vai nada. Enquanto o óleo essencial, quanto mais puro ele for, mais ele vai evaporar. Outra característica muito importante dos óleos essenciais. Apesar de chamar óleo, eles não possuem ácidos graxos na sua composição. Logo, eles não possuem viscosidade de óleo. Eles não deslizam quando aplicado. Opa! Então eu vou fazer uma massagem com óleo essencial puro? Nunca. Nunca. Pode escrever, Letícia Rafaz. Se eu quero fazer uma massagem com óleos essenciais, o que que eu tenho que fazer? Utilizar o veículo. Quem é o veículo? É aquele que leva o óleo essencial lá para dentro, que é o óleo vegetal, tá? Nunca vou utilizar um óleo essencial puro na pele para fazer massagem. Professora, tem algum óleo que eu possa utilizar puro na pele? Se vocês quiserem, anotem, não tem nada disso escrito na apostila. Tem dois óleos que vocês podem utilizar puro na pele, mas não para massagem, pontual. São eles lavanda e melaleuca. São os dois óleos mais usados no mundo inteiro. São os únicos dois óleos que vocês podem utilizar puro na pele, mas não para fazer massagem, pontualmente, ok? Aí sim. Por exemplo, tive uma queimadura e há pouco tempo mesmo comprei uma vela. Na verdade, não era uma vela, era um incenso. Eu fui acender e a pessoa que fez sem perceber um incenso natural. Sei lá, deve ter sido sem perceber, né? Falta de experiência, acredito eu. Ele colocou um cordão para embrulhar, porque o incenso natural ele é de ervas mesmo. Ele colocou um cordão para amarrar essas ervas. E esse cordão, gente, ele era sintético, na hora que ele era de nylon. Na hora que eu fui acender o incenso, esse cordão pegou fogo e caiu na minha mão. Imagina, plástico queimando na mão. O que acontece? Queimadura, sim. Tive queimadura com bolha, né? Foi pequena, mas doeu a vida. O que que eu fiz na hora? Peguei o meu óleo essencial de lavanda e coloquei. Aliviou bem, no dia seguinte estava ok. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente teria ficado um caos, tá?
Então, aqui eu já fui informando para vocês, tá? Depois eu mando a apostila completa, que eu acho que é bem importante. Os óleos essenciais são substâncias naturais, criadas por quem? Pela planta. Aí a gente volta lá no exemplo, por que que a essência não tem efeito terapêutico enquanto o óleo essencial tem? A essência é sintética. A essência é algo que foi criado no laboratório sem a utilização de uma erva. O óleo essencial é 100% puro. Então, se eu quero tomar um chá, eu vou tomar um chá. Vamos até fazer um exemplo mais bobinho aqui, mas que faz sentido. Eu vou tomar um chá daqueles de saquinho. Ali tem ervas, hein? Mas tem um monte de outra coisa junto. Ou eu tomo da erva pura. Qual vai ser melhor? A erva pura. Ela é mais natural. E ali do saquinho eu estou falando de algo que ainda tem a erva, só que não é pura. Quando eu falo da essência, nem erva tem, tá? Tem um cheiro ali, sintético, enfim, então não vai ter uma propriedade terapêutica. Oi? Oi? Essa parte. Então, só que quando você está falando de erva e o saquinho, a erva natural, sem dúvida alguma, a erva natural é melhor, porque ela é absorvível pelo estômago. Essa é a minha dúvida que eu não consegui entender ainda. No ambiente, se é essência ou se é óleo, fisiologicamente eu vou ter o efeito do cheiro quando eu sinto o cheiro. No toque, eu acredito que sim. Agora, no ambiente, eu ainda não consigo entender qual é a diferença da essência com o óleo. Ok, Renata, eu vou pedir para que você faça perguntas só na hora que eu abrir para perguntas, tá bom? Tá Mas eu bom, já te obrigada. respondo aqui, imagina. É, Vamos lá, voltando à questão cheiro, tá? Ah, ok, eu tenho um cheiro. Vamos dar um outro exemplo. Eu tenho uma rosa ali natural. Quando eu cheiro essa rosa, vai para onde? Meus bulbo olfatório, vai lá para o sistema límbico já está ali no sistema nervoso, maravilha, vai ter uma ação, certo? Certo, ok. Mas eu estou com, ao invés de estar ali com o meu ou a minha rosa, eu tenho um, um potinho no qual ele tem um cheiro sintético de rosa. Ele vai, eu vou sentir ele pelo bulbo olfatório? Eu vou. Ele vai atingir o meu sistema límbico da mesma forma que o a rosa, propriamente dita, a erva. O que vocês acham? Da mesma forma. Aí eu tô abrindo para perguntas, podem falar. Na verdade, para mim cortou. Não sei se isso foi só para mim. Aí, para que você entrou o potinho, parou de sair o áudio. Uhum. Os demais ouviram? Eu ouvi. Eu Uhum. acredito que quando eu tenho uma essência e um óleo essencial, entendendo que eu tenho uma parte laboratório, uma parte pura, quando eu inalar esse cheiro, o efeito dentro do meu organismo não vai ter a mesma intensidade. Por esse motivo, eu não vou ter a entrega terapêutica tão profunda quanto com o uso do natural. Perfeito, perfeito. Mas alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, ou quer complementar? Gratidão aí pela resposta. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? A Renata entendeu? Vamos tocar então, gente, senão não vai dar tempo. Moléculas aromáticas que proporcionam o quê? Essas moléculas são extraídas da planta, novamente, gente, essência sintética, óleo essencial é puro. Quando eu falo de óleo essencial, eu estou falando de algo que é terapêutico. Quando eu estou falando de essência, estou falando de algo que dá cheiro. Depois eu mando artigos científicos para você, tem alguns vídeos do professor Fernando também, tá? Falando sobre isso, de alguns outros grandes estudiosos. Eu falo, ninguém sabe nada. Petulância, alguém saber que sabe tudo, né? Nós estamos sempre aprendendo. E quando a gente estuda baseado em grandes estudiosos. E a gente tem hoje grandes estudiosos falando, inclusive, dessas diferenças, tá bom?
Observem essa imagem. Veja o que ela traz para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Quando vocês veem essa imagem, o que ela traz para vocês? Traz alguma mensagem? Não, sim, talvez ou então. Eu vejo o universo cuidando, assim, da floresta, como se fosse uma grande energia Uhum. Maravilha, cuidando da gratidão. natureza. Muito bem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Traz tranquilidade, né? Uhum. Exala paz. Também, né? Essa imagem traz muitas informações. E é isso, eu e o universo somos um, eu e o universo estamos todos conectados. A paz está em mim, está no outro, somos todos formados por energia. Então, essa imagem, eu acredito que ela traga muitas informações do tipo, tudo é energia. Eu sou energia, o universo também, a natureza. Estamos todos conectados. Eu tô vendo, gente, que tá chegando mensagem no chat, mas eu não consigo acompanhar, tá? Eu só consigo ver que tem uma luzinha acendendo. Tá bom? E de onde vem, então, os óleos essenciais? Maravilha, vamos pensar no óleo essencial. Vem do sistema imunológico da planta. Vem do sistema imunológico da planta. E esses óleos essenciais, eles protegem quem? A planta contra danos causados pelo sol, micróbios, parasitas, extremos de temperatura, danos nas folhas. E é muito bacana quando a gente observa que a nossa planta produz o óleo essencial para quê, gente? Para proteger, para se proteger. Porque, diferente dos mamíferos que têm células móveis especializadas em defesa, cada célula da planta é responsável por sua própria defesa. E a evolução da resposta imune de plantas resulta no quê? Num sistema altamente complexo, que é capaz de resistir aos danos, aos ataques causados por patógenos, tá? Então, acho que isso é bem importante a gente observar. Aqui é um outro videozinho, mas não vai dar tempo de eu passar, depois qualquer coisa eu mando. E eles são encontrados em estruturas especializadas das plantas para atuar como reguladores, catalisadores do metabolismo, meios de comunicação entre as plantas, protege a planta de parasitas, insetos, por aí vai, e atrai polinizadores, tá? E quando a gente utiliza esses óleos essenciais, são puros, gente, eles são puros, eles são extraídos 100% de uma planta, não é um negócio sintético que foi criado, não tem uma erva. Não, tem o poder da planta ali, que é algo que a planta usa para se proteger, ela sintetiza esses óleos para proteção. Por exemplo, quando a folha da laranjeira, Citrus sinensis, começa a ser comida por herbívoros, a planta pode aumentar a produção de substâncias aromáticas para que a folha fique com gosto ruim para o predador. A natureza é muito sábia, né? Não sou bióloga, tá? Já dei aula de aromaterapia para biólogo, mas eu não sou bióloga. Mas é bem interessante o quanto as plantas, assim como os seres humanos, são sábios. Opa, acabou ficando o mesmo slide repetido. Opa, deixa eu só mudar aqui. Em qual parte da planta o óleo essencial pode ser encontrado? Nas folhas, por exemplo, o óleo essencial de eucalipto, de melaleuca, de hortelã, de manjericão, ele é encontrado na folha, nas folhas da planta. Então, o óleo extraído de eucalipto, ele é extraído da folha, o de melaleuca, da folha, o de hortelã, da folha, o de manjericão, da folha. Enquanto no tronco, nós temos ali os óleos essenciais de sândalo, madeira do Sião, pau rosa, canela. Então, se eu tenho um óleo de sândalo, ele não vai ser extraído da folha, ele vai ser extraído do tronco.
da fruta, e aí eu penso na fruta como um todo, a tangerina, a laranja, o limão, algumas são da casca, tá? Por exemplo, a toranja é extraído da casca, que é o de grapefruit, que é extraído da toranja, é extraído da casca da toranja. Semente. Aí a gente tem, porque a maioria, tá? 100% dos óleos vegetais são extraídos do quê? Das sementes vegetais. Enquanto de óleo essencial, eu tenho alguns poucos que são extraídos das sementes. Por exemplo, o cardamomo. Não sei se vocês já consumiram cardamomo na alimentação, ele é bem bacana, a medicina ayurveda usa bastante. E o junípero. Raiz, o vetiver, né? É extraído da raiz da planta. E o gengibre, lírio do brejo, do rizoma. O que que é o rizoma, gente? É o caule onde cresce ali horizontalmente a planta. E a gente tem os óleos extraídos da resina do tronco. Uma coisa é o tronco, por exemplo, o sândalo, é do tronco como um todo. Enquanto o copaíba, o olíbano, a mirra são extraídos da resina. Tanto que o óleo essencial de copaíba é chamado óleo resina de copaíba, tá? E a flor? Aí a flor a gente tem vários, né? Por exemplo, a lavanda, é extraída da flor da lavanda, a rosa, o gerânio, o jasmim, camomila, ylang-ylang. Aqui um outro videozinho. Preocupada com o tempo, porque tem muita coisa de conteúdo mesmo para dar para vocês. Tenha óleos para quem tem olhos para você. Eu costumo brincar, né? E foi uma brincadeira que o professor Fernando fez comigo lá no primeiro curso que eu fiz. Que é, a partir do momento que você conhece os óleos essenciais, você nunca mais deixa de utilizá-los. Para tudo. Porque os óleos essenciais, eles são simplesmente pequenas poções em grandes poções em pequenos frascos. E aí a gente tem vários óleos essenciais. Por exemplo, a melaleuca é um santo remédio. Podemos usar o nome de remédio, não é um medicamento, porque é um óleo essencial. Mas sim, ele tem ação antibiótico, cicatrizante, regenerador, tá? Então eu trago essa frase aí, espero que faça sentido para vocês, que é tem óleos para quem tem olhos para você. E para finalizar essa parte, eu vou falar da questão das plantas, que a gente já falou um pouquinho. E são diversos tipos de plantas. E essas ela possui em sua constituição substâncias voláteis, sintetizadas pelo sistema de defesa e reprodutor da planta. E essas substâncias, elas são liberadas em temperaturas adequadas. Eu preciso ter uma temperatura acima de 20 graus para ter a liberação dessas substâncias. Exemplo, no inverno, as plantas elas estão o quê? No seu estado yin, enquanto no verão elas estão no seu estado yang. E isso mostra o porquê a temperatura é tão importante quando eu penso em fazer a extração. Eu não posso pegar aquela planta, ou até posso, algumas, por exemplo, de semente, enfim, que está no seu estado yin. Eu preciso pegar aquela planta que está no seu estado yang, para eu conseguir ter o quê? Obter ali o óleo essencial através da destilação. A cunha mesmo, que eu comentei com vocês, que é o lavandário em cunha, é um lugar que vale muito, muito a pena vocês irem. Se vocês forem em julho, por exemplo, é uma coisa. Se vocês forem em janeiro, em dezembro, em setembro, é outra coisa. Principalmente em setembro, né? Tá lindo, florido, enfim. Como eu comentei, gente, há relatos de que as plantas aromáticas são utilizadas há muitos e muitos anos. Na própria medicina chinesa, cerca de 4.500 anos antes de Cristo, já se utilizava aí os óleos extraídos das plantas em rituais e liturgias, tá? Para tratar o quê? Tratar e prevenir infecções, pragas. Isso aqui foi extraído de um artigo bem bacana da Samia Maluf, tá? Que é da By Samia. E esses óleos extraídos das plantas aromáticas, eles são todos do mesmo gênero? Não. Por isso que eu tenho que observar, por exemplo, se eu tenho uma lavanda francesa, eu tenho uma lavandula angustifolha. Se eu tenho uma lavanda Brasil, eu tenho uma lavandula dentata. Por quê? Muda gênero e espécie. Por exemplo, eucalipto é o gênero.
Se eu tenho eucalipto globulus, eu tenho a espécie globulus. Aí eu tenho um óleo essencial. Qual? Eucalipto globulus. Mas se eu tenho o eucaliptus radiata, ó, o gênero é o mesmo, mas a espécie muda. Logo, as propriedades, algumas são bem semelhantes, tá? Assim como a lavanda. Outras não, são bem diferentes. Então, vou dar o exemplo das duas aqui. Lavandula, gênero, ok? Nas duas. Dentata, espécie. Ou dentata ou angustifolha, é espécie. A dentata é a lavanda Brasil. É a espécie cultivada no Brasil. Seu óleo essencial é rico em substâncias estimulantes do sistema nervoso central, que vai estimular o sistema nervoso central. Enquanto a lavandula angustifolha, que já é diferente, onde? Ali na espécie é a lavanda francesa, famosa lavanda francesa, o óleo essencial mais utilizado em todo o mundo. Não tem substâncias estimulantes, tem substâncias sedativas do sistema nervoso. Gente, o cheiro é o mesmo, aí a gente volta lá para a essência. E imagina isso se a gente for comparar com uma essência, hein, que é sintético. Gente, a essência, o cheiro pode até ser parecido, mas não vai ter ação terapêutica. Se o próprio óleo, se eu comparar um óleo de lavandula dentata com óleo de lavandula angustifolha, o cheiro é até parecido, um pouco. Muda, mas é um pouco parecido. Eles têm ações diferentes. Onde? No sistema nervoso. Eles vão para caminhos diferentes, eles vão para lugares diferentes, eles vão ter ações diferentes. Aí, maravilha. Aí eu não conheço de aromaterapia, vendo aromaterapia sem conhecer, né? Mas acho que conheço. Aí, maravilha, tô ali, uma pessoa fala para mim, quero dormir porque eu tenho insônia. Maravilha, quero dormir porque eu tenho insônia. O que que acontece? Eu, porque eu acho que eu conheço, mas eu não conheço, eu falo para essa pessoa, usa lavanda. Mas não explico a diferença. Aí ela vai comprar lavanda. Mas ela compra lavandula dentata, ao invés de comprar lavandula angustifolha. Maravilha! Vai dormir? De jeito nenhum. Ao invés de ter uma ação sedativa, vai ter uma ação tonificante, vai ter uma ação estimulante. E aí? Aí a cliente vai querer matar, né, a gente, ok, e com razão, por isso que eu falo que a gente tem que estudar continuamente, ninguém sabe tudo, nem precisa saber, mas a partir do momento que eu me proponho a trabalhar com algo, eu preciso entender sobre aquilo. Então, quando eu falo de óleos essenciais, quando eu falo de aromaterapia, é igual. E eu não posso confundir, mas porque é o mesmo cheiro, ok. Ambos são óleos essenciais. Ambos são extraídos de plantas do mesmo gênero, lavandula, só que uma é dentata e o outro é angustifolha. Um é irmão do outro, mas eles têm ações diferentes. E aí? Então, é muito importante entender isso, tá? Para que a gente possa realmente fazer uma ação terapêutica, ter uma ação terapêutica, senão eu vou utilizar inadequadamente. Utilizei um medicamento inadequadamente, ele vai ter efeito? Além de não ter efeito, pode prejudicar alguma coisa que às vezes estava até legal, né? Então, observar isso é bem importante. As plantas aromáticas pertencem ao grupo das plantas medicinais. Planta aromática é planta medicinal, justamente por apresentarem seus componentes químicos com comprovadas características terapêuticas relacionadas com o que exercem na planta. Ótimo. Então, se eu quero utilizar uma terapia, eu falo, eu venho estudando uma terapia há bastante tempo, né? Desde 2006. Não sei tudo ainda, ainda tenho muito que aprender, mas é algo que realmente dá resultado. Mas, assim como tudo precisa ser feito da maneira correta. Ok, eu trabalho com drenagem linfática, mas ao invés de eu fazer uma drenagem linfática respeitando ritmo, pressão e direção, eu faço uma drenagem linfática que eu não respeito ritmo, eu não respeito direção e eu não respeito pressão, eu vou ter uma drenagem? Não, eu vou ter qualquer coisa, menos uma drenagem. Os óleos essenciais são iguais, tá bom? Então a gente finaliza essa parte aqui e volta com o mesmo link daqui a pouquinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Temos ainda alguns minutinhos, caso queiram perguntar algo. Alguém quer perguntar algo? Não?
Maravilha. Então, a gente finaliza aqui e volta daqui a pouquinho.